falar um pouquinho para vocês, gente, da imunoestimulação, ok? Certo, vamos lá. Quando que eu utilizo imunoestimulantes? Quando eu tenho infecções recorrentes, quando é um paciente que ele já é imunodeficiente e ele está em um quadro que ele está tendo infecções recorrentes de imunodeficiência, seja ela adquirida ou congênita, câncer, onde as pessoas naturalmente ficam, né, com a imunidade mais baixa por conta dos quimioterápicos, de radioterapia, ela fica com essa imunidade comprometida, certo? Então, nesses casos, é aconselhado o uso de imunoestimulantes. Quem são esses imunoestimulantes, né? Quais são esses imunoestimulantes mais utilizados? Eu vou ter a talidomida, certo? Ela nunca deve ser utilizada por mulheres grávidas ou que podem engravidar durante o tratamento. Provavelmente vocês já ouviram falar da talidomida em algum momento, que ela provoca má formação fetal, né? Então, ela não deve ser utilizada em mulheres que estão grávidas ou que podem engravidar durante o tratamento, tá? Ela é indicada para tratamento do eritema nodoso, que é uma inflamação das células de gordura subcutânea, e mieloma múltiplo, que é um câncer atribuído aos plasmócitos, né, que são aquelas células que secretam anticorpos, tá? Pequena parcela da população também utiliza para infecções micobacterianas, doença de Crohn, que é uma doença autoimune, infecções associadas ao HIV, sarcoma de Kaposi, lúpus, entre outras aplicações, né? Sempre quando você tem alguma deficiência do sistema imunológico. O mecanismo de ação da talidomida, ele não é bem esclarecido, tem-se algumas proposições, como a redução do fator de necrose tumoral, inibição de L12, mas não se sabe realmente qual é o mecanismo de ação exato da talidomida, tá? Acho que eu não coloquei aqui. Ah, não, tá ali, mieloma múltiplo. A lenalidomida, ela é um análogo da talidomida, funciona como imunomodulador e anti-angiogênica, tá difícil. Anti-angiogênica, que é o quê? Angiogênese é a formação de novos vasos, né? Então, ela inibe essa angiogênese, tá? Ela é utilizada para o tratamento de anemias dependentes de transfusões, tá? Efeitos adversos. Ela pode provocar neutropenia, que é uma redução de neutrófilos, trombocitopenia, que é a redução de plaquetas, risco de trombose venosa e teratogenicidade, assim como a talidomida, né? Como ela é um análogo da talidomida, ela também pode provocar essa malformação fetal, tá? Ambas não podem ser utilizadas por mulheres grávidas. Tenho ainda o bacilo de Calmette-Guerin. Ah, professora, eu nunca ouvi falar desse. Já ouvi falar desse. É a vacina, a BCG, tá? Então, de onde que se obtém a vacina BCG, né? Que está lá no bebezinho e tal, nos primeiros dias de vida, né? Bacilo vivo de Mycobacterium bovis, tá? Então, são bacilos mesmo, tá? O mecanismo de ação contra tumores não se sabe, tá? Ela vai garantir uma imunidade, né? É ativa contra tumores, mas não se sabe como que ela faz isso, tá? Qual é o mecanismo de ação do BCG para atuar contra esses tumores. Ela é indicada para o tratamento e profilaxia do carcinoma in situ de bexiga. Então, é muito comum, tem-se uma terapêutica hoje, uma padronização, quando você tem um câncer de bexiga, é feito a ressecção, né, retirada daquele tumor, e aí, após já esse processo cirúrgico, você já faz a quimioterapia e já faz a aplicação de BCG. Como é um órgão oco, órgão vazio, você consegue instilar via uretra, né? Você consegue instilar esse líquido ali contendo BCG e ele já faz essa atuação profilática, já impedindo que esse câncer volte. Mas como que esse tumor volte, né? Como que ocorre esse impedimento, esse bloqueio, não se sabe, tá? O levamisol é um antihelmíntico inicialmente, porém descobriu-se que ele possui uma atividade para restaurar a função imune deprimida, tanto de linfócitos B, linfócitos T,
monócitos e macrófagos. Então, ele dá um up nessas células. Essas células não estavam conseguindo exercer sua função normal. E aí, quando você utiliza o levamisol, você consegue ter essa volta, né, esse retorno dessa atividade dessas células, tá? É utilizado no tratamento pós-cirúrgico de pacientes com câncer de colo, mas ela não é muito utilizada mais porque ela tem um risco alto de agranulocitose fatal, tá? Que é quando você tem uma redução abrupta de leucócitos, você quase não encontra mais leucócitos, que é incompatível com a vida. Então, não é mais tão utilizado decorrente a esse efeito adverso, que é um efeito adverso muito grave, né? Que é potencialmente fatal. E aí tem ainda citocinas recombinantes, que você vai ver muito a utilização dessas citocinas para as hepatites, né? Então, o pessoal que falou sobre hepatite e no seminário que a gente teve lá no PI, vocês viram, né, que ele falou de alguns interferons, tá? Que podem ser utilizados no tratamento da hepatite. Então, os interferons possuem atividade imunomoduladora, vai realizar, essa imunomoduladora é o quê? Então, vai estimular essa resposta imunológica. Como que ele faz essa estimulação? Pela indução de enzimas, inibição da proliferação celular e potencialização das atividades imunes, aumento da fagocitose e estimulação da citotoxicidade dos linfócitos T. Então, tudo isso eles conseguem realizar, tá? Ativa a liberação de outras citocinas também, por aí vai. Então, eu tenho o interferon alfa 2B, que é recombinante, né, obtido de Escherichia coli, e ele é utilizado para tratamento de tumores e tratamento da hepatite B crônica. O interferon gama 1B é um polipeptídeo recombinante que ativa fagócitos e induz a produção de metabólitos de oxigênio, metabólitos reativos de oxigênio, né? Lembra lá que esses metabólitos reativos de oxigênio, eles vão danificar as células, né? Então, ele apresenta uma toxicidade para os micro-organismos, né? Eliminando esses micro-organismos. Então, eles são utilizados para tratar infecções associadas à doença granulomatosa crônica, que é um defeito de células fagocíticas, tá? E osteoporose maligna. Já o interferon beta-1A é uma glicoproteína recombinante também, que possui propriedades antivirais e imunomoduladores. Gente, quando eu falo que polipeptídeo recombinante ou uma outra proteína recombinante, o que é isso, né? É que é por engenharia genética, tá, gente? Elas são obtidas por engenharia genética. Você tem a sequência, você coloca no vetor de expressão, altera alguma coisa nessa sequência gênica para conseguir purificar ou expressar com maior quantidade, tá? Então, toda vez que a gente fala de recombinante, é isso, é só a forma que você tem a sequência e você começa a replicar em bactérias, na grande maioria das vezes em bactérias, tá? A interleucina 2 a IL-2 recombinante humana também, né? Vai ser expressa em bactérias e ela vai ativar a imunidade celular. Não sei se vocês recordam que a gente viu nos imunossupressores o quê? Os bloqueadores dos receptores de IL-2, né? Então, aqui é o contrário. Aqui eu quero o quê? Estimular a liberação dessa IL-2. Então, eu coloco lá uma interleucina 2 sintética, né? Ela é recombinante, seria semissintética, né? Coloco lá para estimular essas minhas células, né? Ela é indicada para o tratamento de carcinoma de células renais e melanoma metastático. Aqui só para mostrar para vocês como que é a atuação, né, da interleucina. Então, olha aqui, tem a interleucina 2, ela vai ativar as células NK, promovendo proliferação de células NK, aumento da atividade citotóxica dessa célula. Ela vai atuar em células B, promovendo proliferação de células B e, consequentemente, produção de anticorpos. Vai atuar em células T, aumentando proliferação de células T e produção de citocinas, né? Então, tudo da resposta imunológica, gente, ela está baseada na liberação dessas citocinas, tá? É uma forma de comunicação e inibição dessas células, tá, ok? E aí, a imunização, né? A imunização, eu tenho dois tipos de imunização: imunização ativa e imunização passiva.
né? A imunização ativa é o quê, gente? É quando eu preciso, meu organismo vai desenvolver, né, vai produzir anticorpos contra determinado patógeno a qual eu estou entrando em contato, né? Então, na vacinação, ocorre uma imunização ativa. Por que que é uma imunização ativa? Porque está sendo inoculado ali ou o vírus todo, atenuado, ou morto, ou um peptídiozinho, uma partezinha só desse vírus, que vai fazer com que o meu organismo, ele responda, né, ele apresente uma resposta imunológica sem o estabelecimento da doença, tá? Então, ele consegue fazer isso, né, produzir uma resposta imunológica, porém, sem entrar em um estado patológico. Então, como é o meu organismo que está produzindo esses anticorpos, é uma imunização ativa, tá? É um processo ativo, ok? Porque por mais que eu esteja ali colocando artificialmente aquele patógeno em contato, aquele antígeno, né, em contato com o meu organismo, a produção do anticorpo da célula de defesa é do meu organismo. Então, é imunização ativa. Eu já até falei aqui, né, esse micro-organismo que é utilizado para imunização, ele pode ser inteiro inativado ou um micro-organismo atenuado, passa-se em várias culturas de célula, por isso que tem algumas vacinas que a pessoa que é alérgica a ovo, ela não pode utilizar, porque vai nessa cultura ali, proteína de ovo, enfim. Ou uma proteína ou um peptídeo desse micro-organismo. Então, por que eu tenho, né, que tomar em algumas vezes mais de uma dose, né? Justamente para eu garantir que o meu organismo respondeu, né, gente? É uma proteína atenuada, uma partezinha. Então, muitas vezes, só a imunidade inata conseguiu dar conta, entende? E aí ele não chegou a produzir memória imunológica. Então, teria que ter esse reforço. E alguns outros não. Por exemplo, se é um vírus inteiro só morto, na maioria das vezes eu não preciso dessa segunda dose. Isso vai variar muito de cada vacina e cada protocolo de produção vacinal, tá? E aí vem as imunoglobulinas, né? Os anticorpos de fato. Quando eu recebo esses anticorpos já. Então, é imunização passiva, não é o meu organismo que está produzindo esses anticorpos, eu estou recebendo eles prontos já, né? É utilizado essas imunoglobulinas em um paciente que possui imunodeficiência, seja congênita ou adquirida por um HIV, enfim, né? E pode ser utilizado em que casos? Sarampo, raiva, hepatite B, o paciente está muito debilitado, botulismo, difteria, todos esses casos podem se utilizar essas imunoglobulinas. Se vocês tiverem mais curiosidade, podem dar uma olhada lá que tem, né, os antígenos específicos contra os quais esses anticorpos são produzidos, tá? E a pessoa vai receber esses anticorpos já prontos, ok? Então, aqui só para ilustrar melhor a questão da imunidade ativa e passiva, né? Na imunidade ativa, o antígeno microbiano é adicionado, né? Seja por vacina ou uma própria infecção do meu organismo, por exemplo, agora, Covid-19, coronavírus, é todo mundo que está entrando em estado patológico? Não, né? Já foi visto que muitas pessoas, foi analisado lá na Itália, muitas pessoas não tinham qualquer sintoma, mas tinham entrado em contato com o vírus, o exame dava positivo, né? Então, por quê? Porque o meu organismo conseguiu responder a isso, né? Conseguiu apresentar uma resposta imunológica, certo? Então, é imunidade ativa, eu estou imune, né? Se eu peguei o coronavírus, não desenvolvi a doença, então eu estou imune, porque o meu organismo respondeu dessa forma, certo? Então, da mesma forma, daqui a um tempo, quando eles conseguirem, né, produzir a vacina, eu vou receber ali um pedaço desse vírus, ou esse vírus atenuado, vou receber e o meu organismo vai também produzir anticorpos e a resposta imunológica contra esse patógeno, certo? Então, imunidade ativa. Então, recebi esse antígeno ali, seja por vacina ou pelo processo de infecção, após alguns dias ou semanas, né, eu vou ter a produção de anticorpos, né? E aí, quando eu for ter a exposição de fato a esse vírus, eu já vou ter uma células de memória que vão de pronto já produzir anticorpos e não vão deixar essa infecção se instalar, né?
Então, tenho ali a minha recuperação, às vezes não apresento sintomas, ou às vezes apresento sintomas muito brandos, não chega a ficar doente de fato, né? Já na imunidade passiva, não. O que eu estou recebendo? Já os anticorpos prontos, tá? Recebo já um anticorpo pronto contra determinado micro-organismo que está ali no meu corpo, né? Aqui ele coloca, né, uma infecção, mas na verdade o micro-organismo ele já teria que estar dentro, né? Porque não tem lógica, né? Ah, eu vou administrar anticorpos assim de maneira profilática. A não ser que esse paciente seja muito imunodeprimido, aí ok, né, esteja num estado muito grave. Mas na grande maioria das vezes o patógeno já está instalado, né? E aí a gente faz a administração desses anticorpos, certo? Ok, pessoal, a imunomodulação é mais curtinha, né? Então, a gente encerra por aqui. Na videoconferência, eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, ok?